Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Maurício Martins, o Head Partner de CFO as a Service aqui na VSP Capital, e hoje eu vou te ensinar a ter mais dinheiro no caixa sem ter que vender R$ 1 a mais. Hoje a gente vai entender algumas premissas financeiras que vão te ajudar a enxergar algumas dinâmicas sobre os recebimentos e a inadimplência da empresa e alguns pontos de solução, como a gente resolve isso, como a gente ajusta para que os recebimentos fiquem mais assegurados no nosso caixa. Primeira coisa que a gente tem que entender é que faturamento não é um termo unívoco. Muitas pessoas no mercado falam faturamento e não querem dizer a mesma coisa. A gente vai começar definindo então esse termo. O faturamento, nesse sentido aqui, ele é o total das receitas operacionais, é claro, né? E se tu não está familiarizado ainda com essa diferença de operacionais e não operacionais, assiste o meu outro vídeo aqui no canal da VISP, onde eu explico do zero ao DRE. Aqui a gente já vai presumir esse conhecimento. A gente vai falar das receitas operacionais geradas dentro do período. A questão é que existe um segundo grau de informação aqui. A gente pode apurar esse faturamento por caixa, por competência, e dentro da competência nem todo mundo está falando a mesma coisa também. Por caixa é literalmente quando eu recebi aquela conta. Então talvez até seria mais justo eu chamar isso de recebimento, né? Se a gente está falando de competência, que é a prática mais comum quando se fala de faturamento, a gente pode olhar para a data em que a gente vendeu, né, e a data em que a gente faturou. Por exemplo, se hoje eu fechar um contrato de CFO as a Service com um cliente aqui, mas hoje fiz a venda, né, o cliente assumiu aí com a gente um compromisso de nos pagar R$ 10.000 por mês ao longo de 12 meses num contrato de CFO as a Service. Hoje eu vendi, então no meu relatório de vendas, né, eu posso olhar lá, hoje fechei R$ 120 mil em vendas. Esse é o meu relatório de vendas. Quando eu vou jogar isso para dentro do meu financeiro, eu posso pensar na data de emissão. Então, no dia de hoje, eu emiti um contrato, né, emiti um recebível, digamos assim, no valor de R$ 120 mil. Só que isso são 12 parcelas de 10 mil. Então, uma delas vai vencer em janeiro, outra em fevereiro. Digamos aqui que a gente está no começo do ano para simplificar a história, né? Então, uma delas vence em janeiro, outra vence em fevereiro, subsequentemente até dezembro, 12 parcelas. Então, nesse modo, a minha competência vai estar atrelada ao vencimento, né? Então, o meu relatório de vendas em janeiro diz: vendi R$ 120 mil. O meu faturamento por competência não estaria tão certo, tão justo eu emitir ele dessa forma também, dizendo que eu faturei 120 mil em janeiro, já que eu vou faturar, né, eu vou ter vencendo esse meu recebível 10 mil em janeiro, 10 mil em fevereiro, etc. Então, a data que vai importar aqui por esse caso são os vencimentos, né? Então, no meu faturamento por vencimento, eu vou ter lá, né, que em janeiro eu tenho esse direito, esse faturamento, essa cobrança contra o cliente de R$ 10 mil. Tá? O ponto é, a gente ainda tem o próximo passo, que é o caixa. Não é porque eu faturei R$ 10 mil para o cliente em janeiro que ele vai me pagar em janeiro. Ele pode me pagar atrasado, ele pode não me pagar. Então são várias separações que a gente precisa entender aqui. E a gente vai passar por 4 premissas financeiras importantes a partir do faturamento e depois montar uma análise bem concreta em conjunto para que isso faça mais sentido. Eu vou abrir algumas premissas importantes aqui de controle de inadimplência. Aqui, a gente ainda pode fazer mais um detalhamentozinho, né? A partir do sistema, a partir do ERP que tu use, etc., a gente pode ter essas divisões aqui, né? O faturamento total, todas as contas que venceriam num período. Então, vamos dizer que em janeiro eu teria 500 mil de contas vencendo, se parte delas não estivessem canceladas, né? Um carnê que foi cancelado, uma conta que não faz mais sentido que eu cobre, porque por algum motivo eu cancelei ela. Então vamos dizer que desses 500 mil eu cancelei, né, 50 mil reais. Então o meu faturamento líquido real, o faturamento com o qual eu posso contar, o faturamento que eu posso cobrar, são 450. Então tem essa nuance importante aqui no meio da gente olhar, né? Não é porque a conta vence nesse mês que ela está ativa, válida, ela pode ter sido cancelada, né? É muito comum nesse cenário, por exemplo, a gente fala de emissão de carnê, por exemplo, e lá no mês 3, que nem eu ilustrei ali, esse carnê é cancelado para virar um boleto.
ou coisas nesse sentido, né? Aqui começam a entrar as 4 premissas-chave que eu comentei. Então, a gente não vai olhar agora para o faturamento bruto, menos contas canceladas, a gente já vai partir do faturamento líquido. Então, a pergunta que essa minha primeira premissa, que é o faturamento responde, é: quanto de contas a receber, né, eu tenho vencendo? Né, eu passo a poder cobrar com direito essa conta dentro do mês. Então, quanto vence de contas em meu favor? Esse é o meu faturamento líquido do mês. A partir daí, a gente começa a poder fazer algumas perguntas ao longo do tempo, de maneira variável ou não, e a gente já vai entender isso, para este faturamento. Né? Fazer algumas perguntas para este faturamento. A primeira é, vamos pegar esse exemplo ali, né? Faturamento líquido e recebimento por data de vencimento. Essa aqui é uma pergunta dinâmica, porque toda vez que eu olhar ela, ela vai se alterar conforme os clientes vão me pagando, até idealmente o limite de 100% do faturamento. O que eu quero dizer com isso? Emitir 500 mil em contas que vencem em janeiro. Se eu perguntar o quanto eu já recebi desse faturamento no dia 15 de janeiro, grandes as chances de eu não ter recebido ele todo. Se eu pergunto em 1º de fevereiro quanto desse faturamento que vence em janeiro eu já recebi, também boas chances de eu não ter recebido ele 100%. Então, o que eu estou perguntando aqui, eu chamo de recebimento por data de vencimento. Então, esse item está se referindo ao item de cima. Então, o recebimento por data de vencimento está se referindo a este faturamento. Agora, eu posso fazer uma segunda pergunta, agora não para o item 1, que é o faturamento, mas para o item 2. Eu posso perguntar quanto deste faturamento que eu já recebi, eu recebi dentro dessa data. Então, eu emiti 500 mil em contas que vencem em janeiro. Até agora, vamos dizer que eu já recebi 450. E vamos dizer que agora, estamos aí já no fim de fevereiro. Mas aí eu pergunto, quanto desse 450 eu recebi em janeiro? E aí eu posso ver 400. Né? E isso vai gerar para nós 2 premissas importantes de inadimplência, que a gente já vai conhecer um pouco mais aprofundadamente em seguida. E eu tenho uma última premissa, o meu número 4, onde eu ignoro as datas de vencimento e pergunto quanto caiu no caixa operacionalmente, nesse período, quanto eu recebi durante o mês de janeiro. Não me interessa se são contas atrasadas do ano passado, não interessa se são as contas de janeiro ou se são contas adiantadas. Quanto pingou neste mês no meu caixa? Então, a 4ª premissa ignora quando a conta vence. Só interessa se eu a recebi. Então, são essas 4 premissas-chave que vão permitir que a gente faça a leitura a seguir. Agora a gente vai começar a olhar um pouquinho mais detalhadamente, reforçando o que eu acabei de dizer de forma resumida, o que esse número nos diz é a premissa. Então, o faturamento, e já partindo para o líquido, é claro, ele nos mostra o saldo entre tudo aquilo que foi emitido e tudo que foi cancelado, então a gente já vai direto para o líquido. E aí resta então o faturamento que eu realmente posso considerar ou cobrar desse meu período, dessa minha competência, deste meu vencimento. Então, jogando aqui outro exemplo, que a empresa XPTO tem 1 milhão de faturamento que vence em janeiro de 2025. Aí a gente vai para a segunda premissa. O que esse número nos diz? A partir daqui, quando eu estou dizendo recebimento, eu só estou considerando números que já recebi efetivamente. Isso já caiu no meu caixa. Então, não importa o vencimento, mas já recebi, seja adiantado ou atrasado. Então, ilustrando melhor, em cima daquele faturamento de 1 milhão, a pergunta é: até agora, por isso que eu disse que é uma premissa dinâmica, todas as vezes que eu perguntar subsequentemente esse número pode mudar, seja por cancelamento de faturamento ou recebimento. Então a pergunta é, até agora, na data de hoje, quanto daquele 1 milhão que vencia em fevereiro eu já recebi? Então a gente pode dizer aqui que a gente está olhando isso em 1º de março. E a empresa já recebeu 800 mil daquele milhão que vencia em fevereiro. Adicionamos mais uma camada, mais uma pergunta. Então, estou perguntando para a premissa 2 mais um detalhe. Quando que esse recebimento aconteceu? Então, eu estou usando o filtro da data de vencimento mais o filtro da data do recebimento. Então, eu posso ter auferido aqui o seguinte resultado. Faturei 1 milhão em janeiro. Até a data de hoje, eu já recebi 800 mil desse milhão. Só que lá em janeiro fechado, eu só tinha recebido 600 mil
desse milhão. Portanto, eu já consigo ver que tem uma diferença de 600 para 800, que foi o que eu já recuperei. Recebi fora da data de vencimento. E detalhe importante, né? Uma ressalva importante. Não é porque a conta foi paga dentro do mês de vencimento que ela foi paga em dia. Se a conta vence no dia 5 de janeiro e o cliente me pagou no dia 31, ele pagou bem atrasado, mas ainda está no vencimento de janeiro. Então, esse número não é um número tão limpo assim de inadimplência, né? Ele é um número fechado mês a mês quanto à competência do recebimento. Porque se a gente pega uma empresa cuja régua de cobrança, né, cujas datas de vencimento estão todas no começo do mês, eu posso ter uma inadimplência muito grande mascarada aqui. Então tem que tomar esse cuidado também, né? Uma inadimplência de o cliente passar 10, 15, 20 dias atrasando, mas ele ainda paga dentro do mês da competência, né? Então, só essa ressalva. Aqui, a gente está olhando para o recebimento só pela data do recebimento. Aqui já não me importa mais o vencimento das contas, como eu disse. Então, eu posso, apesar de ter faturado 1 milhão em janeiro, posso ter recebido 1,2. E aí a gente começa já a traçar certas conclusões. Desse 1,2 milhão, eu sei que 600 mil pertence ao vencimento de janeiro. Isso foi pago dentro do mês de vencimento. Mas eu tenho 600 mil que eu não sei de onde veio, né? E aí depois a gente pode, dependendo do RP, do sistema, a gente consegue dar esse zoom e saber, né, esses 600 mil a mais ali, né, de fora do vencimento. O que é conta atrasada, o que é conta adiantada também. Então a gente consegue montar esse demonstrativo aqui. Faturei 1 milhão em janeiro. Disso até a data de hoje, né, como se fosse em 1º de março, eu já recebi 800 mil. Só que esse 800 que eu já recebi até agora, dentro de janeiro eu só tinha recebido 600. E quando eu olho para o meu caixa puro, eu percebo que tudo que entrou no meu caixa de janeiro foram 1,2 milhão. Né? Foi 1,2 milhão. Então, basicamente, a gente tem esse demonstrativo, como a gente ilustrou ali, né? Aqui começam as premissas de inadimplência. E logo eu vou explicar isso melhor no Excel para que fique até um pouquinho mais claro, né? Mas, botando as premissas em ordem, de 1 a 4, a gente já tem igual a gente tinha ilustrado antes. E aí a gente começa agora a sacar daí as duas inadimplências, que depois podem se transformar em 3, né? A inadimplência residual, ela me diz o que ainda está em aberto até agora, né? Então, se eu faturei 1 milhão em janeiro, e até a data de hoje, né, pós-janeiro, então vamos usar a base aqui de 1º de março, eu tinha só recebido 800 mil daquele milhão, ainda tem 200 mil em aberto. A isso chamamos inadimplência residual. Por quê? Porque ela ainda está ali. Ela ainda é um resíduo que eu não recebi até a data de agora. Depois, se eu olhar a premissa 2 contra a premissa 3, eu percebo que eu já recebi 800 mil, só que desse 800, 600 eu recebi dentro do vencimento e o resto fora. Portanto, aqui já me diz que eu já recuperei 200 mil pós-janeiro. Então, ao longo do mês de fevereiro, se eu estou olhando isso em 1º de março, eu recebi, atrasado também, 200 mil. Então, isso chamo inadimplência intramês, porque eu estou olhando o mês fechado, né, como eu disse antes na ressalva. O cliente que vence dia 5 e paga dia 25, aqui ele fica perdoado na inadimplência, digamos assim, né? Ele está mascarado, parece que ele pagou em dia. Não é em dia, é dentro do mês de vencimento, né? Então, aqui eu vejo que tem 200 mil de contas que eu recuperei no mês seguinte, né? Só que, podemos notar também, né, eu faturei 1 milhão que deveria vencer em janeiro. E nas melhores premissas, no mundo ideal, eu deveria receber este mesmo 1 milhão dentro de janeiro. Então, qual é o gap, qual é o spread, qual é a diferença entre o que eu faturei e o que eu recebi dessa competência toda dentro da competência? Aí eu posso somar a minha inadimplência residual, que ainda está em aberto, e eu preciso recuperar, com a inadimplência intramês, que ficou em aberto quando o mês fechou, mas essa eu já recuperei. Então, se eu somo a inadimplência residual com a inadimplência intramês, eu percebo que quando fechou o mês de janeiro, eu tinha 400 mil a receber desse meu faturamento de 1 milhão. Ao longo de fevereiro, se eu estou olhando isso em 1º de março, eu já recuperei 200. E ainda tem 200 em residual que eu ainda não recuperei, né? Então, vamos dar uma olhada nisso numa planilha.
vamos dar uma olhada num cenário um pouquinho mais completo, um pouquinho mais fácil de visualizar dessa maneira, tá? Então, a gente vai ter este cenário aqui. Imagina que a gente tem uma empresa, e também vou usar um exemplo parecido, que faturou 1 milhão em janeiro. Aí eu faço a primeira pergunta: quanto deste milhão eu já recebi até hoje? E agora, como eu estiquei isso ao longo de um ano inteiro, a gente pode fazer aqui uma outra, na verdade mais de uma, percepção que não estava embutida quando a gente olha um mês só, né? Aqui a gente vai aprender outras coisas que eu já vou abrir elas, mas só revisando a premissa. Faturei 1 milhão em janeiro. Até a data de hoje, e eu posso pensar que hoje é janeiro, né, do ano fechado, então posso pensar que isso aqui é 2024, estou olhando isso já em 2025. Vamos dizer que em 1º de janeiro para fechar o ano, né? Eu tinha recebido já, daquele faturamento de 1 milhão de janeiro de 24, eu já tinha recebido aqui 950 mil. Aí eu pergunto, deste 950 mil, quanto eu recebi dentro do mês de vencimento? Eu tenho aqui 760 mil. Aí eu pergunto, ok, ignorando os vencimentos, quanto pingou no meu caixa em janeiro? E aí eu tenho um número aqui, a parte diferente, que são 874 mil. Se eu jogo a segunda premissa contra a primeira, e vamos ilustrar isso para não ficar tão obscuro. Primeira premissa é faturamento. Segunda premissa é o recebimento por data de vencimento. A terceira é quando eu pego a data de vencimento mais a data do recebimento. E a quarta é quando eu só olho o recebimento. Se eu jogo, no caso da fórmula aqui, né, C5 contra C3, portanto, premissa 2 menos premissa 1, eu descubro a inadimplência residual. Isso ainda está em aberto. Eu posso cobrar ainda esse faturamento. Se eu jogo C7 menos C5, portanto, premissa 3 menos premissa 2, eu tenho 190 mil de inadimplência residual. Esse 190 mil aqui quer dizer que eu recuperei ele em fevereiro? Não. Eu posso ter recuperado um pouco em fevereiro, um pouco em março, um pouco em abril, etc. até dezembro. Se eu estou olhando isso no outro 1º de janeiro, eu posso ter recebido esse dinheiro em qualquer momento ao longo dos meses subsequentes. Não significa que foi no mês seguinte. Então, olhando agora um período mais longo, a gente consegue notar essa informação também. Essa inadimplência residual são 5%. Né? Ainda está aberto 5% do meu faturamento. A inadimplência intramês significou 19%. Né? Cada mercado vai ter uma particularidade disso aqui. Mas, por exemplo, a gente pode pensar em serviços recorrentes. A premissa é ter até 10%, né? Não muito mais do que isso. Se eu somo uma com outra, eu tenho a inadimplência bruta, que é tudo aquilo que eu deixei de receber dentro do mês em que a conta vencia. Portanto, se eu tenho 5 aqui e 19 aqui, eu tenho 24% de inadimplência bruta aqui. Eu deixei de receber dentro do mês de vencimento 24% desse faturamento. Outra coisa, que como eu disse, o número é dinâmico, então a gente só vai conseguir enxergar algumas realidades olhando num período mais longo e conforme a gente se afasta da data de vencimento. Então, olhando agora de trás para frente, né? A minha inadimplência residual aqui em dezembro é 16%. Por quê? Porque eu estou olhando isso em 1º de janeiro. Falta boa parte do faturamento eu receber ainda. Então, ao longo do tempo, este número vai diminuir. Portanto, se a gente olha janeiro do ano passado, hoje, dizendo agora que são nos primeiros dias de janeiro, 1º de janeiro, por exemplo, de 2025, só resta 50 mil em aberto do ano passado, porque eu já fiz todo um trabalho de recuperação desse crédito aqui, né, desse meu faturamento. Então, conforme eu me afasto da data de vencimento, eu fui recebendo essa conta, né? Então, se eu olhar isso mais perto, é claro que essa minha curva vai despontar para cima, né? Então, se a gente for montar um gráfico disso aqui, a gente vai ver uma curva ascendente. Quer dizer que essa inadimplência está aumentando? Não, é só o como isso é olhado, né? Essa premissa é dinâmica, porque eu estou olhando atrelado ao vencimento, não importa quando eu recebi. Então, a gente tem essa conta importante também aqui, tá? Esse é um número, ou melhor, faltou também olhar a intramês aqui. A inadimplência intramês também vai replicar essa curva aqui, mas a intramês depois vai tender a corrigir, né? A residual vai baixando e a intramês também vai ser alterada. Por exemplo, se a gente entender aqui
lá em dezembro, em vez de ter recebido de 1.550.000 até o dia 1º do mês seguinte, se em vez de ter recebido 1.302.000, eu tivesse recebido simplesmente 1.500.000, a minha inadimplência residual já cairia para 3,2 e a minha intramês ficaria em 24,2. Então, voltando um passo atrás, vamos revisitar o que aconteceu. Se eu recebo um pouco mais, a minha inadimplência, ou melhor, ao longo do mês de janeiro pode ser também, tá? Não preciso ter aumentado a premissa. Eu posso ter olhado isso lá em 15 de janeiro, por exemplo. Então, eu já recebi um pouco mais desse faturamento. A minha intramês caiu bastante. Só que a minha residual caiu e a minha intramês aumentou, né? Porque eu recuperei esse faturamento. Então, aumentar a intramês neste quesito dela ser variável do momento 1 que eu olho para o momento 2, não quer dizer que piorou. Porque enquanto ela está aqui, estou olhando em 1º de janeiro de 2025, de um faturamento de 1.550.000, eu já tinha recebido 1.302.000. A minha inadimplência intramês está em 21%. Por quê? Porque falta eu recuperar faturamento. Então, se eu olho novamente lá por 15 de janeiro e eu já recebi mais, portanto, quando eu olho o meu filtro de recebimento por data de vencimento, se eu já recebi 1.450.000, a minha residual cai, porque falta pouco faturamento para recuperar, e a minha intramês aumenta. Por quê? Porque eu recebi fora da data de vencimento. É bom porque eu recuperei, mas pela premissa de como o indicador é calculado, ela aumenta, né? Então, esse é um pouco do framework de entender melhor essas premissas financeiras, entender que faturamento não é uma premissa unívoca, tem pelo menos umas 3 ou 4 variações aí do que pode significar faturamento. Faturamento pode ser o caixa, dependendo de quem está falando e do que está falando. Então, muitas pessoas usam a palavra faturamento para significar o que entrou no caixa. Pode ser a venda. Então, eu vendi 100.000 em janeiro, mas eu vou receber isso ao longo de vários meses. Eu vendi um pacote de 120.000 aqui do CFO, como eu exemplifiquei, só que são 12 parcelas, 12 mensalidades, na verdade, de R$10.000. Então, vendas é outra coisa. A competência do vencimento é uma outra, terceira, né? E o recebimento, né? A gente pode estar falando lá do caixa, né? Então, pelo menos tem 3 significados diferentes. É claro, tem o quarto, né? O da emissão, mas a emissão é vendas, né? Então, cuidado. Então, a gente pode sumarizar da seguinte forma. Se eu estou olhando para o que eu emiti, né? E dando de novo o exemplo do CFO. Eu emiti hoje, fechei um contrato de 1 ano que totaliza 120.000. Essa é a minha emissão. Emiti isso em janeiro. Ou vendas, né? Então eu emiti ou vendi esse valor, 120.000. Eu vou ter a minha competência. A minha competência vai me mostrar 10.000 por mês em janeiro, 10.000 em fevereiro, 10.000 até dezembro. E o meu caixa vai depender do cliente pagar. Então eu posso ter vendido 100.000 em janeiro, faturado 10.000 ao longo de cada mês subsequente e não receber nada. Então o meu caixa vai zero, né? Então são 3 modos de entender tudo isso. Então, cuidado porque faturamento não é uma premissa unívoca. Ela tem vários significados. Nesse significado aqui, que eu ilustrei, eu estou usando a premissa de faturamento é o que vence no mês. Tá? Então, venci aqui 1 milhão em janeiro, por exemplo. Eu vou ter o recebimento filtrado de acordo com quando a conta vencia. Eu vou ter uma segunda camada, além do vencimento, a data do recebimento. E por último, eu ignoro o vencimento e olho só a data do recebimento da conta. Daí, a gente deriva 2 ou 3 inadimplências, né? Então, a residual, que ainda está aberta, a intramês, que eu recuperei nos meses subsequentes, e a bruta, que soma as duas, de modo muito simples. Então, essas são algumas premissas para que vocês consigam extrair algumas informações do sistema financeiro de vocês, modelem e enxerguem como é a dinâmica do recebimento e do fluxo de caixa. Maravilha, Maurício. Já extraí, já modelei, tá aqui nosso número. Tô com uma inadimplência intramês aqui, poxa vida, passa de 20% ao mês. O que eu faço? Aí a gente pode olhar para algumas coisas, tá? Régua de cobrança pode sumarizar muito disso. E descontos, né, ou incentivos são uma segunda camada. Quando eu digo régua de cobrança,
ela começa antes, tá? Vamos dizer que o dia do vencimento da conta do cliente é o D0, né? Então, vamos ilustrar aqui, por exemplo, D0 é o vencimento da conta. Melhor, vamos fazer em outra planilha aqui para a gente poder dar esse zoom e enxergar direitinho. Então, imagina aqui que o D0 é o vencimento. D0 de dia 0, né? Então, a gente vai ter essa premissa aqui. Régua de cobrança, ela não começa após o vencimento, ela começa antes. Então, dependendo do teu setor de atuação, do teu negócio, tu vai ter uma régua que começa em D-5, em D-10, D-15. E antes não são cobranças, né? É quase como se aqui fosse um trabalho de copy, de facilitar a vida do cliente, de convencer o cliente, né? Então, aqui no D-5, né, vamos facilitar e fazer dessa forma. Então vamos botar três datas aqui, vai D-10, por exemplo, tá? Isso aqui vai variar bastante de acordo com o teu setor de atuação, mas só para exemplificar. Aqui a gente vai ter os canais, por onde a gente se conecta com o cliente. Então eu vou ter e-mail, WhatsApp, notificação push, enfim, N canais para acessar o cliente e facilitar a vida dele. Então vamos dizer que em D-15, né? Enfim, depende de quando tu vai conseguir fazer o teu faturamento, quando tu vai emitir as coisas e tal, registrar boletos, etc, etc. Mas, presumindo aqui que em D-15 isso já esteja feito, né? Dependendo novamente do seu setor, etc. Então, em D-15, portanto 15 dias antes do vencimento, o cliente recebe um e-mail. Caro cliente, sua fatura se aproxima. Para facilitar a sua vida, eu estou lhe enviando este e-mail com a sua fatura. Em D-10, nem todo mundo vê o e-mail, então a gente tem que adotar uma estratégia multicanal. Querido cliente, está aqui, seu boleto vence em breve, programe-se, aqui está, estou facilitando a sua vida. Não pode ter nunca um tom de cobrança antes do vencimento, senão pega muito mal. Notificação push, através do teu sistema, aplicativo de relacionamento com o cliente. Nem todo mundo vai lembrar de um WhatsApp recebido 10 dias atrás. Então, a gente vai acessar ele por outro canal. No dia do vencimento, querido cliente, aqui está o seu boleto. Não esqueça de mim, me pague. Facilitei sua vida, toma aqui. Aqui, muitas empresas começam a régua de cobrança, tá? D mais um. Vamos esticar isso aqui. Vamos botar aqui D1, D2, D3 mesmo, mas entenda-se que aqui é D+, né? Dia 1, a conta do cliente já venceu e não foi paga. Talvez um lembrete. Delicado, com cuidado, né? Isso aqui, às vezes, o cara não teve tempo de se programar para pagar as contas ainda. Então, se tu já vai fazer uma cobrança no D1, tem que ser muito suave. Né? Opa, não esqueça de mim. Então, talvez um WhatsApp, etc, né? Novamente, estou fazendo uma régua genérica bastante simplificada para ilustrar o conceito, né? Então, dependendo do seu ramo de serviço, do setor de atividade, vão tendo métricas diferentes, né? Então, se a gente está falando de um provedor de internet, aqui a gente já começa a olhar para medidas como pós-vencimento, reduzir a velocidade, cortar o serviço, abrir uma OS para ir retirar o equipamento no cliente. Se a gente está falando de prestação de serviço, acaba ficando até um pouco delicado interromper o serviço em algum momento, né? Muito breve, com a inadimplência do cliente. Então, tem N soluções aqui, porque a gente quer traçar os meios e os incentivos de maneira que a gente incentive o cliente a ficar adimplente, pagar em dia, sem gerar atrito, sem gerar desgaste e sem cobrança dura, né, que possa, por exemplo, se a gente está falando de uma prestação de serviços, estragar o relacionamento que está funcionando bem na operação por causa de uma cobrança. Né? Claro, a cobrança tem que ser feita, né? Não dá para ignorar isso. Então, em D+5, a gente vai mandar de novo, opa, você esqueceu de mim, agora já tem um tom mais de cobrança por vários canais, né? Enfim. Em D10, D15, daqui em diante começam medidas, novamente, simplificando, podem ser datas mais longas, né? Dependendo do seu setor. Aqui começam medidas de restrição. A gente está falando de um provedor de internet, reduzir a velocidade,
cortar o serviço, né? De um bom tempinho em diante, talvez dê mais 20, dê mais 30, dependendo das regras do jogo, para testar o cliente, né? Serasa, etc. Medidas mais drásticas de fato. Mas um ponto importante é, até quando tu internaliza essa cobrança? Então vou até botar uma cor diferente nisso aqui. Este processo aqui está dentro de casa. O seu time está fazendo essa cobrança. A partir daqui, esta cobrança passa a ser feita por um time terceiro, um escritório de cobrança que vai ganhar no sucesso. Então, quando chega aqui, eu já terceirizo. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho cobrança, a partir daqui eu já tenho ação mais drástica. Aqui eu já tenho outra ação. E assim por diante, né? Até terceirizar a cobrança. Portanto, temos aqui uma super simplificada e genérica régua de cobrança, só para exemplificar a ideia, né? Então, isso aqui, bem estruturado, adaptado para o teu setor, para a tua realidade, para o teu serviço, vai ajudar muito nas dinâmicas financeiras. Outra coisa que impacta muito são as datas de vencimento. Dependendo do mercado que tu atende, novamente, essas datas ideais vão mudar. Se a gente está falando de pessoa física, vão ser um perfil de datas, né, uma certa sequência de datas. Se a gente está falando de clientes corporativos, já podem ser outros comportamentos, a depender do nicho que tu atende, da dinâmica de fluxo de caixa dos teus clientes. Mas, vamos simplificar na média aqui. Se a minha conta vence no dia 1, 2, 3, 4, 5, provavelmente eu ainda não recebi. Então eu não vou pagar essa conta. Eu vou pagar ela após vencimento. Então eu posso estar gerando um efeito de inadimplência forçada. Eu obriguei o cliente a ficar inadimplente, ainda que poucos dias, porque eu botei o vencimento dele para o dia 1º e é um cara que recebe no 5º dia útil. Ou é uma empresa que programa os pagamentos para dia 10 e não paga antes. Então, a gente tem que buscar as datas mais razoáveis e que mais vão funcionar para adiantar nossos pagamentos. Então, via de regra, né, a gente costuma olhar para quinto dia útil, algo próximo do dia 10, dia 15, não muito depois, não muito antes. Não muito antes, ninguém recebeu. Muito depois, todo mundo já gastou. Então, se eu jogo uma conta com vencimento para o dia 25 e eu não tenho aqui sanções, penalidades, restrições, o que vai acontecer? Eu vou ter uma dinâmica que eu mesmo causei de empurrar com a barriga esse fluxo de caixa para os meses seguintes, porque o cliente que vence no dia 25, ele vai empurrar para pagar lá pelo dia 5, pelo dia 10 do mês que vem, porque aí ele já recebeu, ele levou um períodozinho ali de inadimplência, ele não sofreu nada com isso, nenhuma multa, nenhum pênalti, nenhuma sanção, nenhuma redução, né, nenhuma dificuldade com isso. Então, quais são os incentivos que eu defino, quais são as datas que eu coloco, e se eu não estou causando a minha própria inadimplência, né? Vamos buscar as melhores datas de recebimento. Assim como a gente sempre busca programar as melhores datas para os nossos pagamentos, a gente tem que levar isso em conta também nos nossos recebimentos, né? Então, duas coisas para a gente olhar quando a nossa dinâmica de recebimento, de fluxo de caixa precisa ser investigada. A régua de cobrança. E quando eu digo régua, eu estou falando de fato de quais canais eu uso para acessar o cliente, o que acontece em cada dia antes do vencimento, pós-vencimento, que ações eu tomo, que incentivos eu dou, porque se eu não tenho nenhuma espécie de punição para o cliente que paga atrasado, as pessoas agem de acordo com os incentivos, as pessoas vão testar os limites, vão empurrar com a barriga enquanto não sofrerem punições, nem que a punição seja parar o serviço, parar com o atendimento, etc., né? E depois de certo período já não vale mais a pena que a tua equipe interna esteja responsável por essas cobranças. É melhor terceirizar essa cobrança para um escritório que vai ganhar uma porcentagem do sucesso dessa recuperação. Outra coisa, um acessório dentro disso aqui, são os incentivos positivos, né? A gente pode olhar, além da punição para o cliente que está atrasado, multa, juros, suspensão do serviço, etc., a gente pode pensar em dar desconto até o vencimento para os bons pagadores, né? Então, quem paga até o vencimento é um bom pagador, então a gente consegue dar um descontinho até o vencimento. É claro que isso tem que estar precificado, a gente tem que estar com a margem calculada para suportar esse desconto, porque a empresa tem dois meios de se financiar, né? Ou é com o cliente, ou é com o fornecedor, e dentro desse pacote de fornecedor a gente está jogando de fato fornecedores, bancos e aí também sócios, né? Capital próprio.
Então, o negócio em si vai ter duas fontes, né? Ele se financia dentro ou fora. Aí a gente vai olhar para o seguinte: se eu dou desconto até o vencimento, eu estou usando o cliente para me financiar, né? Eu estou repassando para o cliente um desconto para garantir o meu fluxo de caixa. O mesmo desconto que talvez eu faria com um desconto de recebíveis na outra ponta, né? Então é esse trade-off, assim. Então a gente tem que pensar nessas variáveis todas. Então, as datas de recebimento da nossa operação, as datas de vencimento, né? A régua de cobrança, os incentivos que estão desenhados, né? Que eu não posso fazer, por exemplo, um mau exemplo. Eu dar desconto para quem paga atrasado. O que eu vou fazer? Eu vou incentivar todo mundo a atrasar a conta comigo, porque eu vou dar desconto para essa galera. Então, era isso, nosso treinamento, nosso conteúdo de hoje sobre nosso recebimento, nosso contas a receber, nosso faturamento e as resoluções que a gente pode implementar para melhorar nossa dinâmica de recebimentos. Os incentivos, as datas, a régua de cobrança. Claro que aqui bem simplificada, bem genérica para ilustrar para todo mundo, mas temos aí. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui, se inscrever aqui no canal da Visp também, acessar a gente no Equity Talks, que é nosso podcast, lá no meu Instagram também, @o_Mauricio_Vaz, e em todos os canais aí onde a Visp está produzindo muito conteúdo para os nossos clientes e para você também que quer aprender um pouco mais sobre negócios, finanças, investimentos e gestão de maneira geral.